Gravando. Olá, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o diafragma. O diafragma é um método de barreira que muitas mulheres dizem ter conhecido só na época da escola e que depois nunca mais viram. É um método que existe desde 1800 e alguma coisa, 1830, que no Brasil foi mais utilizado durante a década de 70, foi um método resgatado por movimentos feministas, como o Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde de São Paulo, SOS Corpo. Ele foi resgatado como um método na década de 70 que seria mais seguro do que a pílula, porque naquela época já se questionava um pouco do que hoje a gente vem a saber e vem a divulgar, talvez com muito mais intensidade, que são os efeitos colaterais das pílulas, né, e dos métodos hormonais. Então o diafragma é isso, é esse capuzinho, né, que faz uma barreira mecânica no colo do útero. Ele deve ser inserido na vagina antes das relações e retirado 8 horas depois, quando os espermatozoides já não estão mais vivos dentro da vagina. Ele é inserido, vou mostrar nesse modelinho de acrílico, que tem o útero, vocês estão vendo de lado, útero, trompa, ovário. E aqui, lá embaixo, quando vocês tocam a vagina de vocês, bem lá na profundidade, vocês devem sentir uma coisinha dura como se fosse um nariz, com um buraquinho no meio, isso é o nosso colo, né? A gente pode pedir, inclusive, durante o exame ginecológico, para olhar com um espelhinho, né? E ter ideia de qual é a aparência, como é a secreção. Então, o diafragma ele deve ser inserido assim, dobradinho, ele pode ser lubrificado com lubrificante com base em água ou com óleo 100% vegetal, e ele é inserido na vagina. Depois da inserção, a gente deve sempre tentar tocar o colo e ver se essa borracha, esse silicone, se ele cobriu completamente o colo, tá? Se ele cobriu, ele deve estar bem posicionado. Uma das coisas que pode acontecer é que ele se desloque durante a relação sexual, então a gente deve ter sempre atenção, porque vejam, né, se ele fica um pouco mais levantado, pode ser que ele não esteja fazendo a proteção que deveria fazer. Então, sempre depois da relação é legal ver se ele não se deslocou, né? Principalmente quando a gente está começando a utilizar o método. Para saber qual é o tamanho ideal para você, porque existem vários, né? Esse daqui é um 60, esse daqui é um 70, tem o 60, 65, 70, esse já é um bem maior, é um 85. Então isso vai depender do tamanho, da distância entre o fundo da vagina, isso a gente vê num toque, né? O profissional de saúde que ajuda você a definir qual é o melhor tamanho, ele deve fazer um toque lá do fundo, do fundo de saco vaginal até a sínfise. E mais ou menos, o que a gente faz, na verdade, é fazer essa medida e a mulher ela pode experimentar um conjunto de diferentes números no consultório, então prova um, experimenta o outro e vê qual que se adequa mais, acocora, muda de posição e vê se ele se desloca, e acompanhar durante um tempo com algum outro método mais seguro também, até definir como um método que pode ser... Eu recomendo geralmente o uso concomitante com a camisinha sempre. Então é isso, são diferentes tamanhos. Não existe mais o espermicida que se recomendava em uso associado ao diafragma, ele não existe mais, não é mais comercializado no Brasil. O nonoxinol foi retirado do mercado porque provocava lesões vaginais. Então não adianta ficar procurando em diferentes farmácias. Vocês podem entrar em contato com a Semina, que é quem produz no Brasil o diafragma, e eles vão explicar para vocês que não tem mais espermicida para vender. Então, isso muda muito a eficácia do método? Em princípio, pelo que a gente tem de relato, não, assim, na literatura, né? O diafragma, ele tem uma taxa de falha que é considerada um pouco alta, de 6%, no uso, assim, um ano, 100 mulheres usando durante um ano, 6 vão engravidar usando o diafragma. Isso é considerado alto. Mas se a gente utiliza o diafragma
conhecendo também o nosso ciclo, o nosso período fértil, que hoje em dia tem até aplicativos que ajudam a gente a reconhecer melhor o período fértil, associando a tabelinha, a avaliação do muco, a altura do colo, né? E nesse período fértil, usar a camisinha associado ao diafragma, a gente ganha em eficácia para o método. Não tenho como dizer qual é a taxa de falha do uso associado, porque eu nunca encontrei nenhum estudo que fizesse esse tipo de avaliação. Né? A gente tem, se a gente procura nas bases assim de dados, né, científicos, estudos sobre contracepção, é muito comum a gente ver comparação de um tipo de pílula com outro, que tem diferentes progesteronas. Então, esse é um mercado muito lucrativo, inclusive para quem produz evidência, está associado a indústrias e laboratórios farmacêuticos, é muito difícil a gente ter esses estudos que dizem respeito a demandas que são de nosso interesse. Então, por isso que é importante que a gente também comece a fazer esse tipo de demanda, né? Inclusive dos médicos e dos serviços que a gente frequenta, começar a perguntar, puxa, eu gostaria de experimentar um diafragma, será que é possível? Será que eu consigo? Será que vocês não conseguem algum tipo de treinamento para os profissionais para que a gente tenha acesso a isso? A gente precisa começar a questionar e demandar isso, né? Tanto no setor público, né? Nas unidades básicas de saúde, quanto nos médicos de convênio que a gente frequenta. Não precisa ser um médico ginecologista para medir um diafragma. Pode ser um médico de família, né? Pode ser uma enfermeira numa unidade básica de saúde. Com relação aos cuidados, uma das coisas que a gente precisa cuidar é que se o diafragma ele tem um tamanho maior do que o ideal, ele pode provocar, quando ele é inserido, vou colocar o menor, quando ele é inserido, ele pode empurrar, vejam, ele pode empurrar a uretra e provocar infecções urinárias de repetição. Se ele é usado muito frequentemente, ele pode empurrar a uretra e provocar mais infecção urinária. Então esse é um dos cuidados que a gente deve ter. Tem um debate com relação a útero retrovertido, se mulheres que têm útero retrovertido, né, quando o colo do útero está virado para trás, se tem alguma dificuldade. Pode ser um pouco mais difícil sim da gente conseguir posicionar o diafragma idealmente. Então, para algumas mulheres pode estar indicado um outro tipo de diafragma que chama de diafragma all flex. Como higienizar é uma outra pergunta comum, né? A gente pode só tirar o excesso de secreção depois do uso. Lembrem, né? Ele só deve ser retirado depois da relação, 8 horas depois. Não fazer ducha vaginal, né? Não tentar mexer o mínimo possível na posição dele. Pode tirar um pouco do excesso de secreção depois da relação, mas de preferência não mexer muito nele. E para higienizá-lo, colocar num copo de água fervente, deixar pelo menos 20 minutos com mais uma colher de sopa de água sanitária, só. Secar bem, né? E sempre que tiver algum tipo de alteração no material, não utilizar, né? Se provocar algum tipo de alergia, de irritação, porque isso pode acontecer, deixar de descontinuar o uso, procurar uma unidade básica de saúde para ter informações com relação a isso. E no mais é um método super interessante que está vindo à tona de novo. As mulheres têm pesquisado, têm buscado, principalmente o coletivo feminista Sexualidade e Saúde aqui de São Paulo tem sido muito procurado por mulheres que têm começado a questionar o uso da pílula e que querem usar um método que para elas seja mais seguro. O uso do copo coletor, né, eu acho que ajudou nesse sentido, porque as mulheres têm percebido que, puxa, não é tão desconhecido esse meu corpo, esse corpo é possível tocar, é possível entrar em contato, né? Não é tão nojento como sempre me disseram. Então, o diafragma é um método muito legal. Não é um método que vai ser para todas as mulheres. A gente precisa também parar com essa ortodoxia, né, que agora ninguém mais pode usar pílula. A pílula pode continuar sendo um método ideal para muitas mulheres que não têm interesse em menstruar, muitas mulheres que têm desconforto físico e psíquico com esse período, né? Cada mulher no seu tempo vai se descobrindo, e para as mulheres que desejam, espero que as informações tenham ajudado. Um abraço.